Você está tentando manifestar um amor, dinheiro, uma nova carreira, uma nova realidade para você, uma nova vida, mas nada está acontecendo? Parece que ainda essa tal lei da atração está cada vez mais distante de você. Isso pode estar acontecendo porque talvez ninguém te contou essas três verdades que eu vou contar aqui nesse vídeo sobre a tal da lei da atração. Esse vídeo não é para desmotivar você a continuar na sua busca ou nos seus processos de manifestação. Muito pelo contrário. O propósito desse vídeo é que você crie uma consciência com outro viés sobre a lei da atração. E a lei da atração, não sei se você sabe, mas ela funciona o tempo inteiro. Então não é uma técnica que vai fazer ela funcionar para você. Na verdade, as técnicas ou as práticas de manifestação, elas te ajudam a se conectar, elas te ajudam a vibrar diferente para que você talvez atraia o que você quer com mais facilidade. Só que a lei da atração, ela funciona o tempo inteiro. O tempo inteiro, ela é uma lei universal. Tudo depende do que você está vibrando. E essas três coisas que eu vou falar aqui, elas impactam bastante na nossa vibração. Eu sou a Jaque Alma, por aqui a gente vai falar sobre espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Por isso que eu escolhi trazer esse vídeo aqui, porque hoje tudo praticamente gira em torno da lei da atração. E ficou muito mais palpável a gente mudar de vida depois que a gente entendeu sobre o conceito da lei da atração, como uma lei universal que funciona o tempo inteiro, mas ela funciona por ressonância. Então, vou atrair o que estiver em ressonância comigo, com a minha energia, com as minhas crenças, com as minhas emoções e com os meus pensamentos. Só que aí entra o primeiro ponto, que é a primeira verdade que ninguém conta sobre a lei da atração, que é o quanto que você vai precisar fazer de cura e de eliminação de crenças para que você manifeste o que você quiser. E aqui eu acho que é um dos pontos mais principais. Se você não fazer os seus processos de ressignificação das suas experiências, dos seus traumas, das coisas que você viveu que você considera ruim, você vai ficar travado. Você não vai conseguir manifestar uma realidade mais próspera, uma realidade mais abundante. Por exemplo, de repente você está tentando manifestar muito uma relação, um novo relacionamento, um amor, um companheiro, uma companheira. Só que você ainda está muito conectado às experiências anteriores que você viveu, onde você se doou mais do que você recebeu, onde houve algum tipo de traição, onde alguém pode ter te enganado de alguma maneira. E nem só as suas relações amorosas, às vezes uma relação que você teve entre amigos, que houve algum tipo de atrito, de briga, de deslealdade. E isso tudo vai reverberando em você e aí é isso que está travando você não manifestar um relacionamento novo. Não é porque existe alguma técnica ainda que você não fez, não é porque alguma coisa que você deixou de fazer, não é porque você precisa praticar mais isso, mais aquilo, não é. É simplesmente porque você não está olhando para as suas feridas, é simplesmente porque você não está olhando para as suas crenças. E crença, gente, crença, uma maneira bem simplificada aqui, crença é simplesmente algo que você acredita sobre alguma coisa. Então, por exemplo, ainda usando o exemplo de relacionamento, você quer muito manifestar uma relação, mas você acha que todo homem não presta, que todo homem é safado. Ou o contrário, você acha que toda menina não presta, toda menina não sei se posso falar aqui, né, mas toda menina é do mundo, digamos assim. E aí, como é que você quer criar um relacionamento próspero com uma pessoa leal, com uma pessoa abundante, se você acha que todo mundo é de um jeito? Então, se você não olhar para esse seu processo, para os seus processos de cura que você precisa fazer, e o que que é cura? Que é um negócio assim que as pessoas falam bastante, mas né, poucos explicam. Cura é você ir lá, olhar, entender por que aquilo aconteceu e pronto, vida que segue. Você não vai ficar mais lembrando daquilo com peso, com tristeza, com angústia. Não. Se foi, entendeu? Ai, beleza, houve uma traição.
essa traição aconteceu, aconteceu, perdoou, já era. E aqui você pode sim, de repente, fazer aqui as práticas de Ho'oponopono, por exemplo, para liberar perdão, se você acredita em perdão, né. E aí você vai também ajudando nesse processo de cura com a prática do Ho'oponopono. Só que também tem a questão das crenças, né. As crenças, como eu falei, são coisas que a gente acredita que é verdade. Então, se você acredita que para você ter abundância financeira você precisa trabalhar muito, é só com trabalho árduo, é só com trabalho pesado que você vai conseguir prosperar na vida, que não é um trabalho leve que vai te trazer a quantidade de dinheiro que você quer, então é isso que vai se manifestar na sua vida. O trabalho para você sempre vai ser algo dificultoso, sempre vai ser algo trabalhoso. Então, a primeira verdade aqui é: você vai precisar fazer grandes processos de cura, e aqui é a chave de tudo. Se você não olhar para você, para o que te machucou, para o que te magoou, para o que você acha de negativo sobre a vida, de dificuldade sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, você não vai conseguir manifestar, ou você vai demorar muito mais para manifestar do que você conseguiria se você olhasse para isso e tentasse ressignificar a sua vida. E aqui também entra um pouco da reprogramação mental, que aí sim as técnicas vão atuar aqui, que não são técnicas de lei da atração, mas sim técnicas para que você consiga mudar a sua vibração e aí sim manifestar o que você quer manifestar. A técnica de reprogramação, ela nos ajuda a colocar uma crença nova em cima de uma antiga que já não serve mais, né. Por exemplo, eu tinha uma crença de que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, para mim, eu sempre tenho que acordar cedo. Eu tinha, né, eu tinha que acordar 5 da manhã, 5h30, já começava meu dia muito cedo. Eu não me permitia acordar mais tarde, eu não me permitia, nem mesmo domingo, dormir até mais tarde, por exemplo, ficar na cama sem fazer nada, porque na minha cabeça eu tinha aquela crença de que eu precisava sempre acordar cedo e começar a fazer as minhas coisas muito cedo. E aí, o que que eu precisei fazer? Primeiro eu me deparei com aquilo em um atrito, né, houve-se um atrito, porque, eu encontrei o outro lado disso, né, que é estar com uma pessoa que não acorda tão cedo. E aí, quando isso começou a gerar uma briga, começou a gerar um embate, eu tive que: "Espera, isso tá em mim. Por que que eu acho que eu tenho que acordar cedo, além de eu ter que acordar muito cedo, o outro também tem que acordar muito cedo? Então espera, eu preciso olhar para isso e colocar uma nova crença em cima disso. A crença de que, independente do horário que eu acordar, contanto que eu consiga fazer o que eu me programei para fazer, tá maravilhoso, tá tudo certo. Deus também vai me ajudar, né, independente do horário que eu acordar". Então, toda essa sua parte de cura, que a cura envolve as suas crenças também, que as curas elas são emoções e pensamentos, você vai precisar fazer quando você estiver aí tentando manifestar algo diferente na sua realidade. A segunda coisa que ninguém te conta sobre a lei da atração, sobre você manifestar, é que é uma jornada muito solitária, muito solitária. Quando você decide criar uma vida diferente da qual você estava vivendo, você vai precisar se afastar de pessoas, de lugares, de ambientes. E aí, provavelmente, você vai chegar em um momento que você vai estar afastado de tudo, de tudo. É como se sua vida entrasse no ponto zero, né? E o Joe Dispenza ele fala sobre o ponto zero, né? Que é o ponto da criação. É quando é um ponto de neutralidade, digamos assim, na nossa vida. E esse ponto zero, esse ponto de neutralidade é o que nos permite criar uma outra realidade. Então, em algum momento da sua jornada de transformação, porque primeiro a gente transforma quem a gente é para depois se refletir na realidade, você vai ser só. Por quê? Porque você vai começar a perceber que essa nova pessoa que você quer, que você precisa manifestar para estar na realidade que você quer, ela não condiz mais com seus amigos, ela não condiz mais talvez com sua própria família, ela não condiz mais com o ambiente de trabalho, ela não condiz mais com o bairro onde você nasceu, onde você mora, com a cidade onde você está. E aí você vai ter que se afastar disso, se você criar a consciência de que você, precisa realmente criar uma separação entre a sua realidade antiga,
dessa nova realidade, que é esse meio termo, que é esse ponto zero, esse ponto de neutralidade, e que por algum tempo ele vai exigir que você tenha um caminhar solitário. E aqui você tem que tomar muito cuidado para que essa solidão não vire uma depressão. Só um momento, tomar uma. Para que você não ache a, que é Deus tirando as pessoas da sua vida, e aí você também tenta manter essas pessoas na sua vida, você continua insistindo em querer estar junto, em querer estar perto, em chamar para sair, pessoas que você já entendeu que não estão mais na mesma vibração que você. E você vai perceber isso muito naturalmente, porque você não vai conseguir falar sobre as coisas que agora são importantes para você, então você não vai conseguir falar sobre espiritualidade, sobre a expansão da consciência, sobre física quântica, porque essas pessoas não vão ter esse repertório para discutir com você. E aí você vai ficar meio que sem assunto, e aí você vai ver que o rolê que eles querem fazer, por exemplo, se for amigos, não é mais o mesmo rolê que te faz feliz, que te faz alegre. Agora o rolê que te faz feliz, que faz alegre, de repente é ficar estudando sobre autoconhecimento, ficar estudando sobre expansão de consciência, sabe? Ou é poder realmente sair com os amigos e ter esse tipo de conversa. E isso vai te afastar, porque você não vai ter essas trocas, a mesma coisa da sua família. Quando você começar a curar crenças e feridas emocionais, você vai entender que boa parte disso vem do seu ambiente familiar, vem da sua criação. E essas pessoas ainda podem manter essas crenças, esses pensamentos. Só que você vai precisar se afastar para você não entrar sempre em conflito. Você vai perceber que não adianta você brigar, que às vezes a melhor maneira é você aceitar que aquela pessoa é daquele jeito, ela não vai mudar o pensamento dela ou o que ela acha, só que ela precisa parar de te influenciar. E aí não é ela que vai fazer a, o processo de se afastar de você, é você que vai fazer o processo de se afastar dela, porque você entendeu que você não vai conseguir mudar o mundo, né? Que você não precisa, inclusive, mudar o mundo, que mudando você automaticamente você já está fazendo o seu papel, sua missão você já está cumprindo, e aí você vai se afastar dessas pessoas que podem ser sim da sua família. E a mesma coisa para o ambiente, de repente um trabalho, ou você vai ser demitido, ou você vai sair espontaneamente, porque imagina, você está pedindo para o universo, para a espiritualidade, mais dinheiro, ou um lugar que as pessoas reconheçam o seu trabalho, ou uma promoção de trabalho. E aí naquele lugar que você está, não tem isso. Não tem espaço para isso. E aí o que você vai fazer? O universo ou ele vai tirar aquilo de você, ou você vai tirar aquilo automaticamente. Um dos dois vai acontecer. Por quê? Porque aquilo novo que você tá emanando para que chegue até você, que você está se trabalhando para entrar nessa mesma vibração, para ele chegar, o velho precisa sair. Então, isso também pode se romper da sua vida e te trazer um pequeno caos, né? Você pode se sentir assim, que a sua vida está completamente desestruturada, porque seus amigos estão se afastando, você está brigando com gente da família, você está perdendo um trabalho, você não está conseguindo as coisas que você está tentando, mas é que na verdade é o universo que já está se movimentando para trazer aquilo que você está pedindo, aquilo que você entrar em ressonância. Aqui você precisa o quê? Conseguir se manter calmo, firme e sereno, entendendo que se você tá fazendo tudo o que precisa ser feito, tá se cuidando, tá estudando, tá entendendo sobre expansão de consciência, sobre frequência, sobre energia, uma hora vai chegar para você. E aí a gente entra aqui no terceiro ponto, que é a terceira verdade que ninguém te conta sobre a lei da atração, que é o quanto que a gente se compara nesse processo com outras pessoas. E aqui é um grande aviso para que você entenda que, por mais que a sua vida pareça que esteja um caos, que esteja devagar, que as coisas não estão acontecendo, que você está perdendo coisas, na verdade é o universo se reorganizando, na verdade, reorganizando a sua vida para trazer o que você está pedindo. E quando você está em processo de estudar sobre lei da atração, sobre manifestação, sobre tudo mais, você vai começar a consumir muitos conteúdos, né? Seja aqui no YouTube, seja livro, seja TikTok, seja Instagram, não sei, tá em todos os lugares isso agora. Só que aí gera comparação. Você acha que você tá atrasado. Por quê? Ai, porque fulano já manifestou um amor em uma semana. Ou porque ciclano fez R$ 1 milhão em um mês.
ou porque o Zezinho conseguiu já comprar sua casa, seu carro, ou porque o outro lá faz 30 mil em uma semana, não sei. Só que tem tanta gente dizendo que tá fazendo tanta coisa, mas na verdade não tá fazendo, que a gente precisa usar o filtro do discernimento. Quando você vê em algum vídeo qualquer tipo de chamada sensacionalista, pode ter certeza que aquilo não é verdade. Ou na maior parte das vezes não é verdade. O que que essa pessoa está fazendo? Ela está talvez embalando um processo dela que foi muito mais moroso do que ela gostaria de contar para você comprar alguma coisa dela, para você seguir ela, para você entrar numa comunidade dela. Então, muito cuidado, porque a gente está num sistema capitalista que, no fim, as pessoas precisam, né, e querem dinheiro. E aí elas podem usar de diversos artifícios que hoje existe, né, principalmente aqui no marketing digital, para te vender uma vida que não é verdade. E aí cria em você esse senso de que você está atrasado, de que você não está fazendo certo, de que tem alguma coisa errada com você, porque você está se comparando. Muito cuidado, então, com a comparação, porque a comparação, eu diria até que ela é um pouco inevitável, porque ela faz parte de um processo de expansão de consciência nosso. Expansão de consciência que mesmo que o fulano tenha realmente conseguido o amor da vida dele lá em uma semana, ou conseguido manifestar R$ 1 milhão em um dia, é ele, é ele enquanto indivíduo, faz parte do processo dele. Isso não quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada. Isso quer dizer que o que tem para mim vai chegar no tempo certo. E que se ainda não chegou, talvez seja um tempo maior de maturidade que eu preciso ter para que aquilo chegue em mim. Porque imagina, vamos ser bem sinceros hoje, se você está tentando manifestar um amor, né? Será que se esse amor chegar hoje para você, ele fica na sua vida do jeito que tá? Será que se hoje chegar para você a oportunidade da sua vida de, de trabalho e esse trabalho for lá na Austrália, você aceitaria aí? Será que o trabalho da sua vida, se o trabalho da sua vida foi empreender, de repente você recebe um convite hoje para abrir uma loja amanhã, você vai se sentir preparado para fazer isso? Talvez não. Então, a espiritualidade, Deus, o universo, ele sabe de tudo isso. Então, eles vão colocando no nosso percurso desafios que são aprendizados que a gente precisa tomar para nos fortalecer, para criar na gente a ancoragem que a gente precisa para manter o que a gente quer na nossa vida. Que a gente pede, pede, e às vezes o mais difícil não é nem conseguir, o mais difícil é manter. E eu lembro disso quando eu fiz a minha primeira faculdade, que eu queria muito fazer uma faculdade, muito, muito, muito mesmo. E eu achei que a parte mais difícil ia conseguir fazer a faculdade, né? Entrar na faculdade, porque eu era muito pobre, eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade, eu não me achava capaz de tentar uma escola pública, né? Então eu ia na particular, só que eu não tinha dinheiro, eu tinha que tentar a bolsa, então eu achava que isso ia ser mais difícil. E aí eu descobri que essa era a parte mais fácil, o mais difícil era me manter na faculdade. Essa era a parte mais difícil. Então, o que eu quero te dizer com esse exemplo é que talvez o que precisa chegar para você não chegou ainda, porque se chegar agora não vai ficar. Então, evite se comparar. E lembre-se que nem tudo é verdade aqui nas redes sociais. Faça o seu filtro de discernimento. Não coloque o seu tempo com base no tempo do outro, não é porque o outro diz, eu vou te ensinar a manifestar em 3 dias, que nem eu vi esses dias, essas 3 palavras me fizeram manifestar R$ 1 milhão em um dia. Eu fui assistir o vídeo, é mentira. Aquilo era só um título sensacionalista para gerar visualização, mas ele não fez aquilo em um dia. Você entendeu? Muito cuidado, então, com o que você assiste, com o que você consome, com o que você deixa incorporar no seu perispírito, na sua alma, na sua aura, para que isso não gere em você uma ansiedade e trave todo o seu processo. Todo o seu processo. Eu diria que aqui no fim das contas, o que você precisa fazer é se manter com fé. Fé em Deus, na espiritualidade, mas principalmente fé em você. Fé de que você não é a mesma pessoa de ontem. Fé de que amanhã você não vai ser a mesma pessoa de hoje e que essa pessoa, né, essas pessoas que são a mesma pessoa, elas estão em evolução.
Eu tenho certeza que da semana passada para cá você já evoluiu um pouquinho. Eu tenho certeza que quando chegar o fim desse mês você já vai ter evoluído mais um pouquinho. Dê o seu tempo. Quanto maior a nossa missão, quanto maior o nosso propósito, quanto mais quebras de ciclos a gente veio viver, de de padrões familiares, de reprodução de crenças, maior é o desafio, mais tempo leva, mas depois é muito mais recompensador, porque a chance disso se manter na nossa vida e se prosperar por gerações é gigante. Bem, é isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu senti vontade de falar esse vídeo, porque eu sou oraculista, faço leitura de cartas, também faço agora algumas terapias energéticas, e essa semana eu recebi 2 atendimentos, né, de pessoas que estavam extremamente ansiosas, porque estavam dizendo que estavam tentando fazer de tudo para manifestar lá alguma coisa que elas queriam e não estava conseguindo. "Ah, mas é porque eu vi fulano e ciclano que conseguiu, eu não". Aí eu conversei com elas e decidi também aqui conversar um pouco com vocês. Eu espero que eu tenha sido contribuição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos de luz e tchau.